Em uma mansão marcada pelo silêncio, um milionário paraplégico vivia cercado de luxo, mas preso a uma dor tão profunda que havia esquecido completamente o que era sorrir. Tudo parecia seguir igual, até o dia em que uma nova empregada cruzou aquela casa, carregando a própria história de perdas, coragem e uma força silenciosa, capaz de mexer onde ninguém mais conseguia tocar. No primeiro dia de trabalho, um gesto simples e inesperado rompeu anos de frieza, despertando lembranças enterradas, feridas antigas e uma transformação que nenhum dos dois podia prever. Entre luto, distância social, segredos do passado e sentimentos que nasceram onde parecia impossível, essa história mostra como uma única presença pode devolver vida a quem já tinha desistido de senti-la. Antes de ouvir essa história emocionante, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de que cidade você está assistindo. A mansão ocupava um lote inteiro no Morumbi, afastada das ruas por um muro alto encoberto de era, como se o próprio jardim tivesse decidido esconder aquela casa do mundo. Do lado de fora, vizinhos comentavam baixinho que ninguém havia visto a janela da sala acesa depois das 8 da noite nos últimos 2 anos. Do lado de dentro, o silêncio era uma lei não escrita, cumprida por todos os que trabalhavam ali, como se transgredi-la fosse o maior dos crimes. Caio Drummond tinha 36 anos, um sobrenome que valia milhões e um rosto que, em outros tempos, havia aparecido na capa de uma revista de negócios com o título de empresário mais promissor do setor de construção civil do estado. Hoje, esse rosto carregava uma expressão que não era exatamente tristeza, mas uma espécie de distância calculada, como se ele houvesse decidido, em algum momento preciso, que sentir custava caro demais. A cadeira de rodas em que vivia desde o acidente de 2 anos atrás era de última geração, motorizada, discreta, como ele próprio a havia escolhido, funcional, eficiente, sem apelos à compaixão. A Drummond Incorporações era uma das maiores construtoras privadas de São Paulo, com projetos espalhados de Campinas ao litoral, da capital ao interior do Mato Grosso. Caio a administrava à distância, por videoconferência, por relatórios digitais, por decisões tomadas em reuniões que ele conduzia do escritório da mansão, sem precisar apertar a mão de ninguém. Os sócios haviam aprendido a trabalhar com essa nova versão do patrão. Os funcionários da empresa também. Só os empregados da casa demoravam mais para entender que ali não havia espaço para conversas longas, para sorrisos educados ou para a leveza que qualquer pessoa normal esperaria encontrar num ambiente de trabalho. A rotatividade era intensa. Desde o afastamento de Dona Conceição, a governanta que havia servido à família Drummond por 18 anos e que pediu demissão dizendo apenas que aquele menino havia sumido de dentro de si mesmo, a mansão tinha visto passar 6 empregadas em menos de 20 meses. A última, uma senhora de Minas Gerais, havia durado apenas 11 dias antes de deixar uma carta na cozinha, explicando que não conseguia trabalhar em um lugar onde parecia que o ar pesava. Naquela segunda-feira de agosto, o motorista de Caio foi buscar a nova candidata na Estação Pinheiros no fim da manhã. A agência havia enviado apenas um breve perfil. Mara Santos, 32 anos, natural de Petrolina, experiência em residências de alto padrão em Recife e, mais recentemente, em São Paulo. Sem referências negativas, sem histórico de faltas, pontual, discreta. Caio não foi recebê-la. Mandou Álvaro, seu assistente pessoal, fazer a apresentação da casa e explicar as regras. As regras eram sempre as mesmas, e Álvaro as conhecia de cor. Sem música em nenhuma parte da casa, sem conversas desnecessárias nos corredores, sem perguntar sobre a rotina do patrão, sem entrar no escritório sem autorização, sem receber visitas pessoais nas dependências da mansão. Mara ouviu tudo sem interromper, com as mãos cruzadas sobre o colo, a mala ao lado dos pés, os olhos percorrendo os detalhes da sala de estar enquanto Álvaro falava. Era uma mulher de estatura média, cabelos pretos presos num coque simples, pele cor de cobre, uma postura que não era submissa nem desafiadora. Era apenas presente, como quem está acostumada a ocupar um espaço sem pedir mais do que precisa. Quando Álvaro terminou,
Ela perguntou apenas uma coisa: onde ficavam os produtos de limpeza? Naquela tarde, Caio estava no escritório revisando um laudo técnico quando ouviu algo que o fez levantar os olhos do monitor pela primeira vez em horas. Não era um barulho alto, era quase nada. Uma melodia baixíssima, quase sussurrada, vinda de algum ponto distante da casa. Uma canção simples, sem palavras identificáveis a essa distância, mas com uma cadência que ele reconheceu antes mesmo de conseguir pensar no porquê. Era a mesma melodia que a mãe cantarolava na cozinha da casa antiga em Perdizes, quando ele e o irmão faziam os deveres na mesa da copa. Uma canção de ninar nordestina que Dona Lúcia havia aprendido com a própria avó e que cantava sem pensar, distraída, enquanto cortava legumes ou dobrava panos. Caio nunca havia ouvido aquela melodia fora daquele contexto, nunca havia imaginado que ela pudesse existir em outro lugar que não fosse a memória de uma infância que parecia ter pertencido a outra pessoa. Ele ficou parado por um longo tempo, com o laudo na tela e as mãos imóveis sobre o teclado. Esperou que a melodia parasse. Ela continuou por mais alguns minutos, interrompida por um intervalo, depois retomada mais baixa, como se a cantora houvesse se lembrado onde estava e reduzido o volume sem parar completamente. Álvaro já havia ido ao escritório com uma frase preparada para explicar que a nova funcionária havia sido advertida, quando Caio ergueu a mão antes que ele falasse. "Deixa", disse apenas. Álvaro ficou sem entender. Caio já havia voltado os olhos para o monitor. Mara não sabia que havia cantado. Não foi uma decisão consciente, como tantas vezes acontecia. Ela cantarolava desde criança, como quem respira, uma coisa que o corpo fazia sozinho quando as mãos estavam ocupadas. Estava de joelhos atrás do sofá da sala de estar, limpando os rodapés com a escovinha de cerdas firmes que carregava na bolsa de trabalho havia anos, quando a melodia saiu. Só percebeu que havia feito isso quando levantou e foi buscar o balde no corredor, deparando com o silêncio absoluto da casa ao redor. Ficou parada por um instante, esperando alguma reação. Nenhuma porta se abriu. Nenhuma voz a chamou. Apenas o vento leve movendo as cortinas de linho da janela lateral e o barulho distante de um cortador de grama no jardim. Continuou trabalhando. Naquela noite, no quarto pequeno mas limpo das dependências dos fundos, Mara abriu a janela que dava para o jardim e ficou olhando as árvores por um tempo antes de dormir. São Paulo nunca ficava completamente silenciosa, e isso a confortava de um jeito estranho. Em Petrolina, o silêncio da noite era total, e ela havia aprendido a gostar dele. Em São Paulo, aprendeu a gostar do barulho. A vida ia sendo assim, um aprendizado constante de como se acostumar ao que não se escolheu. Ela havia chegado à capital havia 3 anos, depois de um período que não gostava de nomear diretamente. Um período de dor e reorganização, de reconstruir com as mãos o que havia sido desmontado pelo destino. O emprego era o que havia de mais concreto agora, a estrutura que mantinha os dias em ordem. E a ordem, para Mara, era uma forma de dignidade. No dia seguinte, ela começou mais cedo que o horário estipulado. Descobriu onde ficava cada coisa, anotou mentalmente o que precisava de reposição, organizou o armário de produtos da lavanderia sem que ninguém pedisse. E quando passou pelo corredor que levava ao escritório, notou que a porta estava entreaberta e que do lado de dentro havia uma luz acesa desde cedo. Não olhou. Seguiu em frente. Mas foi nesse corredor, enquanto passava com o balde na mão, que Caio a viu pela primeira vez de verdade. Não tinha planejado olhar. A porta havia ficado aberta por descuido de Álvaro, e o que ele viu foi apenas o perfil de uma mulher que caminhava com uma calma que não parecia fabricada, que não olhava para os lados buscando aprovação, que simplesmente seguia em frente, como se o peso daquelas paredes não existisse para ela. Caio fechou a porta com o controle remoto da cadeira e ficou pensando, por um tempo mais longo do que queria admitir, em como era possível que alguém andasse assim por aquela casa. A segunda semana de Mara na mansão começou com uma chuva fina que durou 2 dias seguidos, daquele tipo paulistano que não decide se é garoa ou aguaceiro e fica no meio do caminho,
encharcando tudo sem pressa. Os jardins ficaram pesados de água, as pedras do caminho brilhavam, e o cheiro de terra molhada entrava pelas janelas com uma intimidade quase inconveniente. Caio passava os dias no escritório nos turnos da manhã e tarde, e na varanda coberta do fundo no fim do dia, com a cadeira posicionada sempre no mesmo ângulo, olhando os canteiros de ixoras vermelhas sem parecer realmente enxergá-los. Álvaro levava o café às 16 horas, colocava sobre a mesinha lateral sem dizer nada e saía. Era uma rotina tão estabelecida que parecia encenação. Na quarta-feira daquela semana, Mara foi arrumar a varanda e descobriu que o café havia ficado intocado, esfriando ao lado da cadeira vazia. Caio havia ido ao quarto mais cedo. Ela levou o copo para a cozinha sem pensar muito, mas enquanto lavava, observou que o café havia sido preparado sem canela. Álvaro havia esquecido o detalhe, ou simplesmente não sabia. Ela sabia porque havia prestado atenção. Na tarde seguinte, quando levou o café ela mesma, colocou um toque leve de canela como havia observado que ele fazia quando se servia. Não disse nada. Deixou sobre a mesa e saiu. Caio não estava na varanda naquele momento, mas quando voltou minutos depois e trouxe o copo à boca, ficou parado por um segundo antes de tomar o segundo gole. Álvaro, chamado mais tarde ao escritório, recebeu a instrução seca. O café da tarde seria responsabilidade da nova funcionária. Mara não soube da instrução por Álvaro. Soube porque a mesinha da varanda passou a ter sempre um guardanapo dobrado junto ao copo, e Álvaro simplesmente parou de aparecer naquele horário. Entendeu sem precisar que alguém explicasse. O que Caio não havia previsto era que delegar o café criaria um problema pequeno, mas inevitável. Às vezes, ela chegava à varanda enquanto ele ainda estava lá. Na primeira vez que isso aconteceu, ele não disse nada, e ela colocou o copo sem olhar diretamente para ele, virou-se para sair e ele perguntou, com uma voz que soava enferrujada de desuso, se ela havia colocado canela. Ela respondeu que sim, que havia notado que ele gostava assim. Houve um silêncio. Ele não disse obrigado, mas também não disse para ela não fazer mais isso. Na segunda vez, estava com um tablet na mão lendo algum documento, e quando ela colocou o café, ele continuou lendo. Ela foi embora. Na terceira vez, ele fechou o tablet antes que ela chegasse, como se estivesse esperando. Ela não percebeu isso imediatamente. Só foi perceber quando, ao sair pela porta da varanda na quinta ocorrência, notou que o tablet estava fechado sobre a mesinha sem marcas de uso recente. A tela não tinha nenhuma impressão digital, nenhum resíduo de toque apressado. Havia sido fechado havia algum tempo. Caio estava olhando o jardim quando ela entrou. Quando ela foi embora, continuou olhando, mas agora havia uma tensão diferente naquela varanda, algo que não era desconforto, mas também não era exatamente tranquilidade. Foi numa tarde de quinta-feira que ele fez a primeira pergunta real. Ela havia chegado com o café e estava prestes a sair quando ele disse, sem se virar completamente, "De onde é essa canção?" Ela parou. Tinha certeza de que não havia cantado naquele dia. Estava com a cabeça cheia de pensamentos sobre uma ligação da irmã mais velha, recebida de manhã cedo, sobre contas e planos, e não havia cantarolado nada desde a semana anterior. Ele completou. "A que você cantou no primeiro dia." Mara ficou quieta por um momento antes de responder. Disse que era uma cantiga que a avó cantava, que havia aprendido ainda criança no sertão, que às vezes saía sem que ela percebesse, e pediu desculpas se havia incomodado. Ele disse que não havia incomodado. Outro silêncio, dessa vez mais longo. Ela estava prestes a sair de novo, quando ele acrescentou, ainda olhando para o jardim, "Minha mãe cantava a mesma coisa." Não havia emoção aparente na voz. Era uma declaração factual, como se ele estivesse lendo um dado de um relatório. Mas havia algo no modo como ele havia parado de se mover, como se a própria afirmação tivesse pesado mais do que esperava ao sair, que fez Mara entender que aquilo não era conversa pequena. Ela não respondeu com palavras. Ficou apenas um segundo a mais no lugar antes de sair, e esse segundo foi suficiente para que ele soubesse que ela havia entendido. Naquela noite, Caio ficou no escritório até mais tarde que o habitual.
Álvaro havia ido embora às 18 horas, como sempre. A casa estava quieta do jeito que ele havia pedido que ficasse, com cada cômodo respeitando o silêncio como uma regra de arquitetura. Mas agora aquele silêncio parecia ter uma textura levemente diferente. Não era o silêncio pesado e fechado dos primeiros meses depois do acidente. Era algo com uma fresta. Ele abriu uma gaveta do armário lateral do escritório e olhou para ela por um longo tempo sem pegar nada. Depois fechou. Mara estava na cozinha preparando o jantar simples que costumava fazer para si mesma, quando ouviu o som suave da cadeira motorizada se aproximando pelo corredor. Ele raramente passava pela cozinha naquele horário. Ficou de costas mexendo na panela, fingindo não ter ouvido. Ele parou na entrada, ficou ali por alguns segundos, depois foi embora sem dizer nada. Mas na manhã seguinte, quando ela chegou à cozinha para começar o trabalho, encontrou sobre a bancada um pequeno bilhete escrito à mão. Não havia assinatura. Havia apenas uma linha. O feijão de ontem estava bom. Ela não havia preparado feijão para ele. Havia feito para si mesma e deixado a panela sobre o fogão. Ele havia se servido sozinho à noite, sem pedir. Mara ficou olhando para o bilhete por mais tempo do que seria necessário para lê-lo. Depois dobrou o papel em 4, colocou no bolso do avental e foi começar o dia. Não disse nada a Álvaro. Não havia nada a dizer. O que havia era apenas o começo de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Uma percepção mútua construída em camadas pequenas. Uma melodia, um toque de canela, uma panela de feijão, um bilhete dobrado no bolso de um avental. Nada que pudesse ser apontado como um acontecimento. Tudo o que era impossível ignorar. Na sexta-feira daquela semana, ao limpar o corredor próximo ao escritório, Mara passou pela porta entreaberta e viu, pela primeira vez com clareza, o que havia sobre a mesa de trabalho de Caio. Entre papéis e monitores, havia uma fotografia emoldurada que ela não havia notado antes. Era em preto e branco, 2 rapazes novos parecidos, de braços cruzados na frente de um muro com grafite. Os dois sorrindo de um jeito que parecia fácil, como sorrisos de quem ainda não sabe o que está por vir. Ela continuou andando, mas a imagem ficou. Naquela tarde, enquanto dobrava as toalhas de mesa no quartinho da lavanderia, Mara pensou no quanto um rosto pode guardar. Havia algo naqueles 2 rapazes da fotografia que era mais do que a semelhança física, mais do que o ar de irmãos que era evidente mesmo em preto e branco. Era a leveza daquele sorriso, a despreocupação de 2 homens que ainda não carregavam nada pesado demais. Ela conhecia aquela diferença de dentro para fora. Havia fotografias dela, antes de um certo período, que também mostravam um rosto que ela mal reconhecia agora. Não porque houvesse envelhecido muito, mas porque havia aprendido coisas que mudam a expressão de formas que não se apagam. Guardou as toalhas no lugar e foi para o jardim buscar as roupas que haviam secado no varal. O fim da tarde em São Paulo tinha aquela luz dourada e imprecisa de agosto, quando o inverno começa a ceder sem que o calor ainda se instale de verdade. Mara ficou um momento parada com os lençóis nas mãos, antes de começar a dobrá-los, olhando para as ichoras vermelhas nos canteiros que ela havia regado mais cedo. Havia qualquer coisa naquela mansão que era ao mesmo tempo sufocante e estranhamente acolhedora, como um lugar que ainda não havia decidido o que queria ser. Setembro chegou com o vento mudando de direção, trazendo o cheiro de jacarandá das ruas do bairro e uma temperatura que oscilava entre o frescor da manhã e o calor seco da tarde, como se a cidade estivesse tomando uma decisão que atrasava. Na mansão do Morumbi, alguma coisa também havia começado a mudar de direção, imperceptivelmente, como uma agulha de bússola que ainda não chegou ao norte, mas já não aponta para o lugar antigo. Mara havia completado 1 mês no emprego. Era a mais longa de todas as empregadas que haviam passado por aquela casa desde o afastamento de Dona Conceição, e Álvaro havia feito questão de mencionar isso com a neutralidade de quem registra um dado, não de quem faz um elogio. Ela havia agradecido com a mesma neutralidade. O que havia mudado era sutil e podia ser descrito em detalhes pequenos. Caio havia começado a tomar o café da tarde na cozinha 2 dias por semana, em vez da varanda. Não havia justificativa para isso.
Simplesmente aparecia. Posicionava a cadeira junto à mesa de madeira clara, que ficava perto da janela, de onde se via o jardim lateral, e ficava ali com o tablet ou com documentos impressos, enquanto Mara trabalhava ao redor dele. Ela não mudava sua rotina por causa da presença dele. Continuava limpando, organizando, movendo coisas com a mesma calma eficiente de sempre. E ele não parecia esperar que ela mudasse. Havia algo naquele arranjo que funcionava de um jeito que nenhum dos dois teria conseguido explicar. O silêncio entre eles não era constrangedor, era compartilhado. Numa dessas tardes de cozinha, ele fez a segunda pergunta real. "Você tem família em São Paulo?" perguntou, sem levantar os olhos do tablet. Mara estava descascando a abóbora para o jantar que prepararia para ele, já que havia se tornado parte tácita de suas responsabilidades cozinhar 3 vezes por semana, uma progressão que aconteceu sem que ninguém a discutisse formalmente. Ela respondeu que não, que a família estava toda no Nordeste, a maioria em Petrolina, a irmã mais velha em Fortaleza. "Quanto tempo você está em São Paulo?" ele perguntou. 3 anos, ela disse. Ele não perguntou mais nada por um tempo. Depois disse, ainda sem levantar os olhos, "É bastante tempo para continuar sem família por perto." Não era uma pergunta. Era uma observação com algo de reconhecimento, como quem compara uma situação à própria sem dizer isso diretamente. Ela respondeu que às vezes a pessoa escolhe a distância por precisar de um recomeço e que São Paulo era uma cidade generosa com quem precisava recomeçar porque ela não perguntava de onde você veio nem o que você deixou para trás. Caio ficou quieto por um tempo depois disso. Quando ela saiu da cozinha com a panela, ele ainda estava olhando para o jardim pelo vidro da janela. Naquela mesma semana, aconteceu algo que alterou o tom da casa de uma maneira mais visível. Era uma quinta-feira à noite, quase 22 horas, quando Mara ouviu um ruído diferente no corredor próximo ao quarto principal. Não era o som suave e eletrônico da cadeira motorizada. Era um som abafado, seguido de um palavrão murmurado, seguido de silêncio. Ela foi ao corredor com cuidado. A porta do quarto estava entreaberta. Caio havia tentado fazer a transferência da cadeira para a cama sozinho, como às vezes fazia quando Álvaro já havia ido embora, e algo havia dado errado. Ele estava parcialmente fora da cadeira, com o braço apoiado no colchão e o corpo em um ângulo que claramente não havia sido planejado. Não havia caído no chão, mas estava instável e a expressão do rosto era uma mistura de raiva e esforço, que ele claramente não queria que ninguém visse. Mara entrou sem pedir licença e sem dizer nada sobre o que estava vendo. Foi diretamente à cama, ajustou a posição do colchão, afastou o apoio de braço da cadeira que havia travado e disse, com a mesma voz objetiva que usava para qualquer tarefa da casa, "Agora ergue esse lado primeiro." Ele obedeceu. Em menos de 1 minuto, estava posicionado corretamente na cama. Ela ajeitou o travesseiro, foi buscar a manta do rodapé e colocou sobre as pernas dele sem que ele pedisse. Depois, recuou 2 passos. Não houve agradecimento imediato. Ele ficou olhando para ela com aquela expressão fechada de sempre, mas agora havia algo diferente nela, algo que era menos distância e mais exame, como se estivesse tentando entender o que ela era feita. "Você não perguntou se eu precisava de ajuda", ele disse afinal. Ela respondeu que era evidente que precisava, então a pergunta seria perda de tempo. Ele quase sorriu. Quase. O canto da boca se moveu por uma fração de segundo antes de voltar ao lugar. Mara estava saindo quando ele falou de novo. "Obrigado", disse, com a voz ainda enferrujada, mas desta vez com menos armadura. Ela assentiu com a cabeça sem se virar e saiu. No dia seguinte, Álvaro encontrou sobre a mesa da copa um bilhete do patrão instruindo que a chave da porta interna do quarto principal fosse entregue a Mara para uso em emergências. Álvaro olhou para o bilhete por um tempo. Depois entregou a chave sem comentários. Mara colocou a chave no chaveiro junto com as outras da casa e não disse nada sobre isso a ninguém. Mas naquela noite, antes de dormir, ficou mais tempo acordada do que o habitual pensando no quanto aquele homem havia construído ao seu redor.
Não era apenas uma mansão com paredes de mármore e jardins impecáveis. Era uma fortaleza inteira feita de silêncio, de distância, de regras que não tinham escrita, mas que todo mundo obedecia. E ela, sem planejar, havia atravessado essa fortaleza apenas fazendo o que sabia fazer. Trabalhar com atenção, não pedir mais do que precisava e não fingir que o que era difícil era simples. Havia algo nessa percepção que a deixava desconfortável de um jeito que ela não conseguia nomear ainda. Não era medo. Era a sensação de que o terreno ao redor estava se tornando menos firme do que parecia, que os passos que ela havia dado até aqui eram mais significativos do que havia percebido ao dá-los. Mas essa sensação, como todas as outras que não podia resolver naquela noite, ela guardou no lugar onde guardava as coisas que precisavam de tempo. Fechou os olhos, ouviu São Paulo respirando do lado de fora da janela e dormiu. O fim de semana seguinte trouxe uma novidade que Mara não havia antecipado. No sábado de manhã, uma mulher chegou à mansão sem avisar. Dirigindo um carro compacto cor de vinho que estacionou na frente do portão com uma desenvoltura de quem não considera a possibilidade de não ser recebida. Era Fernanda, prima de Caio, de cabelos cacheados e voz alta, que chegou com uma marmita de comida e um sorriso que parecia ter sido treinado para entrar em qualquer ambiente sem pedir licença. Álvaro tentou avisá-la pelo interfone que o patrão não estava recebendo visitas, mas Fernanda respondeu que não era visita, era família e que havia diferença. Caio, informado pelo tablet via mensagem de Álvaro, ficou em silêncio por um momento e depois disse, com um suspiro que Álvaro conseguiu ouvir pelo aparelho, abre o portão. Mara estava limpando a área da varanda quando Fernanda entrou pela sala de estar e parou ao vê-la, estudando-a com aquele olhar rápido e assessor que algumas pessoas têm e que diz, sem palavras, estou catalogando você. Você é a nova, disse Fernanda. Aqui durou mais de um mês. Mara confirmou com uma inclinação de cabeça e foi buscar um copo de água para a visita antes que alguém pedisse. Fernanda ficou com Caio por quase 2 horas. Mara escutou fragmentos da conversa enquanto trabalhava nos cômodos próximos. Fernanda falando sobre a família, sobre um evento que estava sendo planejado, sobre a empresa. Caio respondendo com monossílabos no começo, depois com frases um pouco mais longas. Em determinado momento, Mara passou pelo corredor e ouviu Fernanda dizer o nome de alguém que ela não conhecia. E depois ouviu o silêncio que se instalou depois desse nome, um silêncio com peso e fronteiras, que ela reconheceu como o tipo que ocupa o espaço de uma perda. Outubro chegou embrulhado em calor e em flores de ipê amarelo que pipocavam nas calçadas do Morumbi, como se a cidade houvesse decidido se enfeitar de repente. As janelas da mansão, que passavam a maior parte do tempo fechadas, começaram a ficar entreabertas nas manhãs, deixando entrar o cheiro das árvores e um barulho suave de pássaros que Mara havia notado desde o primeiro dia, mas que agora parecia mais próximo, como se também os pássaros houvessem percebido que algo havia mudado do lado de dentro daquelas paredes. Naquele mês, as conversas entre Caio e Mara deixaram de ser fragmentos soltos e passaram a ter começo, meio e, às vezes, um ponto final que chegava tarde, quando um dos dois percebia que havia ficado parado por tempo demais, sem precisar de nada além daquilo. Não eram conversas longas nem exaltadas, eram trocas de frases espaçadas por pausas, o tipo que se constrói entre pessoas que aprenderam que o silêncio não é inimigo. Foi em uma dessas conversas, numa tarde de terça-feira, em que Caio estava na cozinha com o café e Mara organizava o armário de especiarias, que ele mencionou o irmão pela primeira vez de forma direta. Não havia contexto óbvio que houvesse levado até ali. Eles estavam falando sobre Petrolina, sobre o Rio São Francisco, sobre como a seca do sertão formava um tipo de pessoa diferente da chuva do sul, e então ele disse, sem transição aparente, meu irmão queria conhecer o Nordeste. Nunca foi. Mara parou o que estava fazendo. Não se virou de imediato. Deu um segundo para a frase ocupar o espaço que precisava antes de responder, com a mesma voz calma de sempre. Como ele se chamava? Vitor, disse Caio. Ela repetiu o nome baixinho, como se estivesse guardando.
Depois disse que era um nome bonito e voltou ao armário. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas era um silêncio diferente dos anteriores. Não era o silêncio de quem se fecha. Era o de quem acabou de abrir uma porta que estava trancada há muito tempo e precisa de um instante para se acostumar com a luz. Nos dias seguintes, Vítor passou a existir na casa de um jeito diferente. Não havia sido mencionado antes de maneira nenhuma, apesar de a fotografia na mesa do escritório estar lá desde sempre. Era como se o nome houvesse sido uma senha que, uma vez dita, abriu uma câmara inteira de memórias que precisavam de ar. Caio começou a falar do irmão em fragmentos, que havia estudado direito, que era 3 anos mais jovem, que ria de um jeito que irritava e encantava ao mesmo tempo, que havia passado os últimos anos antes do acidente trabalhando em um projeto que considerava o mais importante da própria vida. Mara ouvia. Não fazia muitas perguntas. Sabia, por experiência própria, que as memórias de perda pedem uma escuta que não interrompe, que não corre para consertar, que apenas acompanha. Foi numa dessas tardes que ela contou sobre seu Raimundo. Não foi planejado. Caio havia acabado de falar sobre como Vítor havia visitado um hospital público na zona norte de São Paulo para levantar dados para o projeto dele, e havia saído de lá indignado com as falhas no sistema de atendimento de urgência, com a demora, com a falta de recursos, com o modo como as pessoas esperavam horas por atendimento que chegava tarde demais. E então Mara disse, olhando para a bancada da cozinha e não para ele: era exatamente isso que aconteceu com o pai do meu vizinho em Petrolina. Chegou ao pronto-socorro com uma crise no coração, esperou 4 horas e, quando o atenderam, já não havia o que fazer. Caio ficou parado. Mara continuou. O homem tinha 63 anos, trabalhava desde os 12. Havia criado 6 filhos sozinho depois que a esposa foi embora. Era o tipo de pessoa que São Paulo nunca viu, mas que sustenta o país de costas. E foi embora esperando numa fila. Houve um silêncio longo depois disso, diferente de todos os outros. Era o silêncio de 2 histórias que haviam descoberto que compartilhavam uma ferida. Caio disse, com a voz mais baixa do que o habitual. Era exatamente esse tipo de situação que Vítor queria mudar. Mara se virou para ele pela primeira vez desde que havia começado a falar. Os olhos de ambos se encontraram por um segundo antes que ela olhasse para outro lado. Mas esse segundo foi suficiente para que algo fosse dito sem palavras. Naquela noite, Caio ficou até tarde no escritório. Álvaro havia ido embora e a casa estava quieta. Ele ficou parado em frente ao armário lateral por um tempo que não teria conseguido estimar. Depois abriu a gaveta de baixo, a que não abria havia quase 2 anos, e olhou para a pasta azul que estava lá desde antes do acidente, com a letra de Vítor na etiqueta. Projeto Acesso. Não a tirou da gaveta. Apenas olhou. Depois fechou a gaveta devagar e ficou parado no escuro do escritório por mais algum tempo, com o peso daquilo nas mãos mesmo sem ter tocado. Na manhã seguinte, acordou mais cedo do que o habitual. Quando Mara chegou à cozinha às 7 horas, ele já estava lá, sem o tablet, sem documentos, apenas com o café que havia preparado ele mesmo. Havia feito 2 copos. Ela olhou para os 2 copos sobre a bancada e depois para ele. Sente-se, ele disse. Simples assim. Ela sentou do outro lado da mesa. Ele empurrou o copo na direção dela. Ficaram em silêncio por um tempo, bebendo o café com canela que ela havia ensinado a ele sem ensinar nada, apenas fazendo. Mara olhou pela janela para o jardim que começava a receber a luz da manhã. As ichoras estavam com cor forte, quase vermelhas demais para aquela hora tranquila. Ela pensou em como os jardins continuam crescendo independentemente do que acontece do lado de dentro das casas. As plantas não perguntam se o dono está bem. Elas apenas crescem, florescem e deixam cair as pétalas no tempo certo. Ele disse, sem olhar para ela diretamente: tem alguma coisa que eu preciso te mostrar, mas não hoje. Ela não perguntou o que era. Respondeu apenas, tudo bem. E continuou olhando o jardim. Era um jeito de conversar que os 2 haviam aprendido juntos sem que ninguém tivesse proposto as regras.
As coisas podiam ser ditas em partes. Podiam começar numa tarde e ter continuação dias depois. Não havia urgência nem pressão para que tudo fosse resolvido de uma só vez. Era um ritmo que combinava com os dois, cada um à sua maneira, porque cada um havia aprendido com a vida que algumas coisas importantes exigem tempo para serem tocadas. Naquela semana, Caio saiu pela primeira vez em meses para um lugar que não fosse o hospital ou uma reunião. Álvaro o levou até um café no Jardim Europa numa manhã de quinta-feira, um lugar pequeno com mesas na calçada e um toldo listrado de verde. Ele ficou lá por 40 minutos, tomando um expresso e olhando as pessoas passarem. Não foi um acontecimento extraordinário para ninguém que passasse por ali. Era apenas um homem numa cadeira de rodas tomando café num dia bonito. Mas quando voltou para a mansão, Mara percebeu algo diferente na postura dele. Não era exatamente alegria. Era uma espécie de presença mais inteira, como se ele houvesse reocupado 1 centímetro de si mesmo que havia ficado fora da mansão por muito tempo. Ela não comentou, mas naquela tarde fez uma torta de banana que Caio comeu sem deixar nada, e que ele também não comentou, mas que o prato voltou para a pia completamente limpo. Eram esses os sinais entre eles, pequenos, precisos, carregados de uma intenção que nenhum dos dois ainda colocava em palavras. Um prato limpo, uma janela aberta, um segundo a mais no corredor. Um café feito para 2 sem que ninguém houvesse pedido. Fernanda voltou no fim daquela semana, dessa vez com aviso prévio. Ficou com Caio por 1 hora, e quando saiu parou na cozinha onde Mara estava preparando o almoço. Ele me contou que saiu do portão essa semana, disse Fernanda. Tem 2 anos que ele não fazia isso, sem ser para médico ou reunião. Foi numa tarde de quinta-feira, com o sol ainda alto e o jardim carregado de calor, que Caio chamou Mara ao escritório pela primeira vez. Não por interfone, não por Álvaro. Ele mesmo foi até o corredor, abriu a porta e disse o nome dela com uma voz que não era nem ordem nem pedido, mas algo entre os dois, uma convocação que pressupunha que ela entenderia. Ela foi. O escritório era um espaço que ela havia limpado dezenas de vezes, mas que nunca havia realmente habitado. Grandes janelas com vista para o jardim da frente, prateleiras de livros técnicos e alguns de literatura que pareciam mais velhos que os outros. Uma mesa escura de carvalho com 2 monitores e papéis organizados, com uma precisão que revelava alguém que precisava de ordem para pensar. E no armário lateral, a gaveta de baixo, que estava aberta. Caio foi até a mesa e ficou de costas para ela por 1 segundo. Quando se virou, tinha nas mãos uma pasta azul desgastada, com a etiqueta que Mara não conseguia ler daquela distância. Colocou sobre a mesa e empurrou na direção dela. Pode pegar, disse. Ela se aproximou e leu a etiqueta. Projeto Acesso. V. Drummond. Vitor, ela disse baixinho, sem precisar de confirmação. Ele confirmou com um movimento de cabeça. A pasta tinha mais de 100 páginas. Levantamentos de dados sobre o sistema de urgência e emergência em hospitais públicos de São Paulo, tabelas comparando o tempo médio de espera por região, relatos colhidos diretamente com pacientes e familiares, um diagnóstico detalhado das falhas estruturais e um esboço de proposta política endereçada à Secretaria de Saúde do Estado. Era o trabalho de anos. Era organizado com o cuidado de alguém que acreditava naquilo até a última página. Mara folheou devagar, sem pressa. Caio ficou parado do outro lado da mesa, observando-a. Quando ela chegou à última página, havia uma nota manuscrita de Vitor, provavelmente escrita para ele mesmo como lembrete. O problema não é falta de recurso, é falta de vontade de enxergar que essas pessoas importam. Ela ficou parada com a folha nas mãos por um momento. Depois disse sem levantar os olhos, o homem que eu te falei, seu Raimundo. Era exatamente isso. Não faltava médico naquele pronto-socorro. Faltava alguém que olhasse para ele e visse que ele importava. Caio ficou em silêncio. Mara fechou a pasta com cuidado e a colocou de volta sobre a mesa. Ergueu os olhos para ele e disse, por que você me mostrou isso? Ele demorou um momento antes de responder. Depois disse,
Porque eu fiquei 2 anos sem conseguir abrir essa gaveta. E você foi a primeira pessoa que me fez querer tentar. O escritório ficou muito quieto. Do jardim vinha o barulho suave do vento nas folhas dos ipês e, mais longe, o som distante de uma sirene se dissolvendo na cidade. Mara respondeu: "O que você vai fazer com ele?" Ele olhou para a pasta, depois para ela. Depois disse, com uma voz que tinha algo de decisão tomada no exato momento em que estava sendo dita: "Não sei ainda, mas não vai ficar mais nessa gaveta." Nos dias seguintes, o escritório ganhou uma nova dinâmica. Caio passou a trabalhar no projeto de Vitor ao lado dos relatórios da empresa, dividindo o tempo entre os dois com uma disciplina que Mara observava de longe, sem comentar, mas com atenção. Álvaro chegou a perguntar se havia alguma nova demanda para encaminhar à equipe jurídica, e Caio respondeu que sim, que em breve haveria. Mara, por sua vez, havia começado a notar em si mesma algo que não sabia bem como classificar. Havia uma ansiedade nova no modo como esperava o horário do café da tarde, uma atenção diferente quando ouvia a cadeira se aproximar pelo corredor. Não era o nervosismo de quem teme o patrão. Era outra coisa, mais inconveniente e mais difícil de ignorar. Ela havia aprendido, ao longo dos anos difíceis que havia atravessado, a desconfiar dos sentimentos que chegavam sem convite. Sabia que às vezes o coração confundia gratidão com afeto, companhia com amor, e que essa confusão podia custar caro. Por isso, quando percebeu que pensava em Caio mais do que seria razoável para uma relação de trabalho, fez o que sempre fazia com as coisas que precisavam de tempo. Guardou-o e ficou de olho. Mas guardá-lo estava ficando mais difícil a cada dia. Numa tarde, enquanto ela passava pano no corredor próximo ao escritório, ele abriu a porta e disse, sem preâmbulo: "Você lembra da cantiga que sua avó te ensinou? A que você cantou no primeiro dia?" Ela disse que sim. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois: "Você pode cantar de novo?" Mara ficou parada com o pano na mão. Era um pedido que ela não havia esperado. Olhou para ele um segundo, depois baixou os olhos para o chão e começou a cantarolar, bem baixinho, a melodia simples e antiga que havia saído dela sem querer naquele primeiro dia de agosto. A canção não tinha letra fixa. Era mais uma sequência de notas do que palavras, uma melodia que existia antes da linguagem, do tipo que os corpos guardam sem saber. Caio fechou os olhos. Ficou assim por todo o tempo em que ela cantou. Quando ela parou, ele não disse nada por um momento. Depois disse, com a voz mais baixa do que o habitual: "Obrigado." Era o segundo obrigado dele, e como o primeiro, chegou com uma armadura a menos do que os anteriores. Mara foi embora pelo corredor com o pano na mão, e só parou quando chegou à lavanderia e ficou parada de frente para a máquina de lavar sem ligar. Ficou ali por um tempo que não conseguiu medir, com a melodia ainda nas cordas vocais e o coração batendo de um jeito que era difícil de atribuir apenas ao esforço de cantar. Havia uma pergunta que ela vinha evitando fazer para si mesma há semanas e que agora ficava difícil de contornar. Não era complicada. Era simples demais para ser respondida com facilidade. O que ela sentia por aquele homem tinha nome. E se tinha, o que pretendia fazer com isso? A resposta honesta era que ela não sabia, e que não saber a assustava mais do que qualquer conclusão definitiva teria assustado, porque enquanto não soubesse, podia continuar no lugar onde estava, com o trabalho em ordem e os sentimentos em pausa. Se soubesse, teria que decidir. Ela sabia, com clareza fria, as distâncias que existiam entre eles. Não eram apenas as óbvias de patrão e empregada, de fortuna e necessidade, de um sobrenome que aparecia em revistas e outro que não aparecia em lugar nenhum. Eram também as distâncias internas, os territórios de dor que cada um carregava e que, mesmo havendo pontos de contato, não se tornavam iguais por isso. Mas havia também outra coisa que ela reconhecia com a mesma clareza. Nunca havia encontrado, em 3 anos de São Paulo, em todos os apartamentos e casas onde havia trabalhado, uma presença que lhe parecesse tão real quanto a dele. Não era sobre beleza, nem sobre dinheiro, nem sobre história de superação. Era sobre a forma como ele a ouvia, como fechava o tablet antes que ela chegasse,
como havia pedido que ela cantasse com a voz de alguém que precisava de algo que não sabia mais como pedir em outro idioma. Ela girou o botão da máquina de lavar, colocou as peças que estavam no cesto e ficou ouvindo o ruído da água enchendo o tambor. Depois foi preparar o jantar, porque a vida continuava. E continuar era o que ela sabia fazer melhor. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado à mansão, Caio ligou a televisão na sala de estar. Não para assistir a nada em particular, apenas para ter som no ambiente. Era uma mudança pequena, quase imperceptível para quem não tivesse prestado atenção. Mas Mara, passando pelo corredor com uma toalha dobrada nos braços, ouviu o murmúrio da televisão e parou um instante. Havia música, uma música de fundo de algum programa qualquer, baixa, inconsequente, mas música. Na casa onde a música havia sido banida por 2 anos, ela seguiu andando sem fazer barulho, mas levou um sorriso pequeno e discreto para o quarto, o tipo que não precisa de público para existir. Novembro trouxe o calor de vez, o tipo que faz as calçadas de São Paulo exalarem um vapor levemente adoçado pelo asfalto quente e pelas flores de jacarandá que caem e apodrecem com uma beleza inconveniente. A mansão estava diferente de formas que qualquer pessoa de fora teria dificuldade em apontar com precisão, mas que Álvaro, que conhecia cada variação daquele ambiente, percebia com clareza. A porta do escritório ficava aberta com mais frequência. A televisão da sala tocava à noite, baixo, mas tocava, e o patrão havia pedido que o menu do almoço fosse expandido, que não fosse mais apenas os pratos simples que havia tolerado nos meses escuros, mas coisas com mais cor, com mais tempero, com mais presença. Caio havia retomado as sessões de fisioterapia com o Dr. Henrique no Hospital Albert Einstein, algo que havia interrompido 6 meses depois do acidente, alegando que não via motivo para continuar. O Dr. Henrique, informado pelo retorno do paciente, havia feito questão de não comentar a ausência de quase 1 ano e meio. Apenas olhou para Caio no primeiro dia de volta, disse bom, e começou a trabalhar. Mara soube da retomada da fisioterapia porque Álvaro mencionou de passagem, reorganizando a agenda da semana. Ela não disse nada, mas naquela tarde fez canjica com leite de coco, um prato que era memória de festa junina em Petrolina, e deixou na mesa da cozinha, sem explicação. Caio comeu 2 pratos e não perguntou o que havia motivado aquilo. Entre os dois, havia agora uma tensão diferente de todas as anteriores. Não era o silêncio pesado dos primeiros dias, nem a calma compartilhada das semanas seguintes. Era uma tensão de borda, do tipo que se instala quando 2 pessoas sabem que estão diante de algo que não pode ser ignorado indefinidamente, mas que nenhuma das 2 sabe exatamente como nomear sem que tudo mude de uma vez. A crise veio numa tarde de sábado, sem aviso. Caio havia passado a manhã trabalhando no projeto de Vitor, com uma concentração que Mara observou discretamente pelo vidro da porta entreaberta do escritório. Havia papéis espalhados, ligações, a voz dele chegando em fragmentos pelo corredor, firme, técnica, a voz de alguém que havia voltado a acreditar em algo. À tarde, Fernanda apareceu sem aviso, como de costume, mas dessa vez com uma expressão que era mais séria que o normal. Caio a recebeu na sala. Mara, que estava no jardim recolhendo as almofadas da varanda por causa de uma nuvem carregada que ameaçava chuva, ouvia a conversa chegar em fragmentos pelo vidro da janela lateral. Não ouvia tudo, mas ouviu o suficiente para entender que Fernanda havia sabido, por alguém da família, que Caio estava retomando o projeto de Vitor. E que havia opinião dividida sobre isso, que alguns achavam precipitado, que outros achavam que ele deveria primeiro se estabilizar completamente antes de se envolver em algo tão carregado emocionalmente. Ouviu Caio responder com uma firmeza que ela reconheceu como nova. Estável não é sinônimo de parado. Fernanda deve ter dito mais alguma coisa, porque houve uma pausa, e depois a voz de Caio chegou mais baixa, mas não menos firme. Isso não é sobre o que a família acha, é sobre o que o Vitor começou e que merece ser terminado. A conversa terminou sem que Mara ouvisse o desfecho. Fernanda saiu mais silenciosa do que havia entrado. Não parou na cozinha dessa vez.
Caio ficou na sala depois que ela foi embora. Mara entrou com as almofadas nos braços, passou pela sala e foi guardar tudo sem olhar para ele. Mas quando voltou, ele estava com os cotovelos sobre os joelhos e a cabeça levemente inclinada, uma postura que ela nunca havia visto nele. Que era menos o homem de mármore que havia encontrado em agosto, e mais um homem que estava cansado de ter que justificar para o mundo o que havia decidido no interior de si mesmo. Ela se sentou na poltrona à esquerda dele. Não foi chamada. Apenas se sentou. Ele ergueu os olhos. Ela disse: "A família tem medo de que você se machuque de novo." Ele ficou em silêncio. Ela continuou: "Mas as pessoas que te conhecem de fora às vezes confundem proteger com segurar. E segurar não é a mesma coisa que cuidar." Caio ficou olhando para ela por um tempo, que ela não conseguiu medir. Depois disse, com uma voz que era menos armadura do que ela jamais havia ouvido nele: "Como você sabe disso?" Ela respondeu: "Porque alguém me segurou uma vez quando o que eu precisava era que me deixassem andar." Não disse mais. Ele não perguntou mais, mas havia algo naquele trecho de conversa que havia deslocado um peso que os dois carregavam de formas diferentes, como se as palavras tivessem encontrado o lugar exato onde precisavam cair. Depois de um tempo, ele disse: "Obrigado por sentar aqui." Era o terceiro obrigado, e desta vez não havia nenhuma armadura. Era apenas um homem dizendo obrigado a uma mulher que havia decidido ficar perto quando podia ter ido embora. Mara se levantou, ajeitou a almofada da poltrona onde havia sentado e foi para a cozinha. Caio ficou na sala mais um tempo, olhando pela janela a chuva que finalmente havia chegado, lavando as pedras do jardim e escurecendo a terra dos canteiros. Naquela noite, Mara ligou para a irmã em Fortaleza pela primeira vez em semanas. Falaram sobre coisas corriqueiras, sobre a sobrinha que havia começado a falar, sobre o calor do Ceará em novembro. E quando a irmã perguntou como estava o emprego, Mara respondeu: "Está bem, está muito bem." E havia algo na voz dela que a irmã reconheceu, porque ficou em silêncio por um segundo antes de perguntar, com a cautela carinhosa de quem quer saber, mas não quer pressionar: "Tem alguém aí, Mara?" Mara ficou quieta por um momento. Depois disse: "Não sei ainda." E desligou com um sorriso que a irmã não viu, mas que teria reconhecido de imediato. Na manhã seguinte, Caio apareceu na cozinha antes das 7. Mara ainda estava preparando o café quando ele entrou, posicionou a cadeira junto à janela e ficou olhando a rua molhada lá fora. As poças refletiam o céu cinza de novembro com uma clareza irreal, como espelhos no chão. Depois de alguns minutos, sem se virar, ele disse: "Eu quero te mostrar algo esta semana, no escritório, sobre o projeto." Ela separou 2 copos e respondeu: "Quando você quiser." Ele então fez algo que ela não havia visto antes. Virou a cadeira na direção dela, enquanto ela ainda estava de costas para ele, e disse: "Mara." Ela se virou. Ele demorou um instante, como se escolhesse as palavras com cuidado, do tipo de cuidado que se aplica a coisas frágeis que não podem ser repetidas, do mesmo jeito se quebrarem. Depois disse: "Você entrou nessa casa e não tentou me consertar. Todo mundo que chegou antes tentou, de um jeito ou de outro. Você simplesmente trabalhou." Ela ficou olhando para ele sem responder de imediato. Ele continuou: "E isso foi a coisa mais importante que alguém fez por mim nos últimos 2 anos." O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os que haviam existido entre eles antes. Era o silêncio de depois de uma confissão, o tipo que pede que a outra pessoa decida o que fazer com o que recebeu. Mara colocou os 2 copos sobre a mesa, sentou do lado oposto a ele e disse com a voz firme de quem sabe o que está dizendo: "Você também fez alguma coisa por mim." Ele a olhou em silêncio, esperando. Ela disse: "Me lembrou que é possível estar em um lugar difícil sem ter que desaparecer dentro dele." Não havia romantismo calculado naquilo. Era apenas verdade, dita por uma pessoa que havia aprendido a custo a diferença entre as duas coisas. E Caio recebeu aquelas palavras com o rosto de alguém que não esperava ser visto, mas que descobria, naquele instante, que ser visto não doía tanto quanto havia temido. Tomaram o café em silêncio.
Um silêncio que não era mais vazio, mas cheio de tudo o que havia sido dito e do que estava por vir. Lá fora, São Paulo acordava como sempre, barulhenta e indiferente, com seus ônibus e suas obras e seu trânsito interminável. A reunião com o Dr. Fábio Serrano, consultor de políticas públicas de saúde, indicado por um antigo colega de Vitor na Faculdade de Direito, foi marcada para uma segunda-feira de meados de novembro. Caio pediu que Álvaro organizasse o escritório para receber 2 pessoas além dele, uma coisa que não acontecia naquele cômodo havia mais de 1 ano. Mara soube porque foi ela quem preparou o café para os 3 e quem arrumou as cadeiras ao redor da mesa grande. Enquanto organizava a mesa, ela viu pela primeira vez o projeto de Vitor aberto e espalhado, com marcações novas na margem das páginas, anotações em caneta vermelha que eram claramente da letra de Caio, mais quadrada e técnica que a do irmão. Havia partes sublinhadas, partes descartadas, partes que haviam recebido perguntas escritas ao lado, como se o leitor estivesse em diálogo com o texto. Era o trabalho de um homem retomando o fio de outro homem. Era, ela pensou, uma forma de continuar. A reunião durou quase 3 horas. Mara ficou no restante da casa, fazendo o que precisava ser feito, mas com uma atenção lateral para os sons que vinham do escritório. Não escutava as palavras. Escutava o tom, o ritmo, os momentos em que a voz de Caio se elevava um pouco, não de irritação, mas de convicção. Era uma voz que ela não havia ouvido antes. Era a voz de alguém que havia encontrado, depois de muito tempo, uma razão para usar a própria capacidade de luta em algo fora de si mesmo. Quando o Dr. Serrano e seu assistente foram embora, Caio ficou parado no corredor por um momento antes de ir buscar Mara na cozinha. Ela estava lavando os copos da reunião quando ele chegou. Eles vão levar o projeto para debate na secretaria, ele disse. Há interesse. É o começo. Ela se virou com as mãos ainda molhadas. Havia no rosto dele algo que ela levou 1 segundo para identificar, porque fazia tanto tempo que não via ali. Era satisfação. Não a satisfação fria de quem fecha um negócio, mas a outra, a que vem de dentro quando algo que importava finalmente encontra o caminho. Fico feliz, ela disse. E foi simples e verdadeiro. Ele ficou parado na entrada da cozinha por mais um momento. Depois disse, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Mara secou as mãos no pano de copa e esperou. Caio foi até a mesa e colocou sobre ela uma folha que havia tirado do escritório. Era uma fotocópia de um documento, com um cabeçalho que ela não conseguiu ler da distância. Ele a empurrou na direção dela. Ela se aproximou e leu. Era um relatório de levantamento de campo feito por Vitor 2 anos antes, parte do processo de coleta de dados para o projeto. A pesquisa havia sido feita em 3 unidades de pronto-socorro de São Paulo e em 2 do interior do estado. Uma das unidades era um hospital de Petrolina. O coração de Mara foi para um ritmo diferente enquanto ela lia. No relatório, havia um trecho que descrevia um caso específico usado como estudo qualitativo. Não havia nome completo, havia apenas iniciais e idade. RMS, 63 anos, agricultor, residente em Petrolina. Admitido com sintomas de infarto agudo. Tempo de espera para atendimento inicial, 3 horas e 40 minutos. Ela parou de respirar por 1 segundo. RMS, Raimundo Mendonça Santos. Ela sabia o nome completo de cor, porque havia escutado a família repeti-lo durante o velório, durante os dias que seguiram, durante os meses em que o bairro inteiro processou aquela perda como se fosse sua, porque era. Levantou os olhos do papel e encontrou os de Caio. Ele disse, com uma voz muito baixa, eu encontrei esse caso quando comecei a reler o projeto essa semana. Quando você me contou sobre o homem de Petrolina, eu lembrei que havia um caso no relatório do Vitor com as mesmas características. Fui buscar. E estava lá. Ela ficou olhando para ele sem conseguir falar. Ele continuou. O Vitor esteve em Petrolina. Colheu esse caso. Ele conheceu a história desse homem. Usou como exemplo de tudo que o projeto queria mudar. E você é do mesmo lugar. Você me contou sobre ele sem saber que o Vitor já havia documentado exatamente essa situação. O silêncio que se instalou depois disso
Tinha uma dimensão que ia além do escritório, além da mansão, além daquela tarde de novembro. Era o silêncio de quando duas histórias que pareciam paralelas revelam que se cruzaram num ponto que nenhuma das duas havia visto. Mara ficou com a folha na mão por um longo tempo. Havia lágrimas que ela não permitiu que caíssem, não por orgulho, mas porque o que sentia naquele momento era grande demais para caber em choro. Era uma mistura de dor renovada e de algo que era o oposto da dor. A sensação de que aquela perda, que havia parecido absurda e solitária por tanto tempo, havia sido testemunhada. Que havia alguém que havia olhado para ela e dito: "Isso importa." Esse homem importou. Esse alguém havia sido Vítor, e agora era Caio, que havia encontrado aquela testemunha no projeto do irmão e havia trazido até ela. Ela colocou a folha sobre a mesa com cuidado. Depois, olhou para Caio e disse, com a voz firme apesar de tudo: "Seu irmão era um homem bom." Caio respondeu: "Era. E o projeto dele vai chegar onde ele queria que chegasse." Havia uma promessa nisso, e uma aliança, não apenas entre dois nomes num documento, entre dois caminhos que haviam se encontrado, por razões que nenhuma lógica simples conseguiria explicar, mas que estavam ali, reais e presentes, como o cheiro de canela no café e a melodia antiga que havia atravessado aquela mansão no primeiro dia de agosto e mudado tudo. Mara ficou parada na cozinha por um longo tempo, depois que Caio foi embora pelo corredor. Havia uma quietude estranha nela que não era tristeza nem alegria, mas algo que ficava entre os dois, como uma terra que acabou de receber chuva depois de muita seca. O terreno ainda estava se adaptando à umidade, ainda não era possível ver o que cresceria. Mas alguma coisa havia entrou. Ela pensou em seu Raimundo. Pensou no dia em que a filha dele, Daniela, havia aparecido na sua porta de manhã cedo, com o rosto branco de espanto, dizendo que o pai havia piorado na noite anterior e que a família havia levado ao pronto-socorro e que a fila era enorme e que a enfermeira havia dito que precisavam esperar. Pensou em como Daniela havia voltado horas depois com os ombros caídos e a voz que não precisava dizer nada porque o corpo já havia dito tudo. Pensou em como o bairro inteiro havia ficado quieto naquela noite. A quietude específica de quando uma perda é tão injusta que ninguém sabe o que colocar no lugar dela. E agora havia um jovem advogado chamado Vítor Drummond, que havia ido até Petrolina, havia sentado com as famílias, havia ouvido, havia escrito, havia transformado aquela dor em dado, em argumento, em proposta de mudança. Havia alguém que havia enxergado o seu Raimundo não como uma estatística inevitável, mas como uma injustiça que precisava ter nome. Ela não havia sabido disso enquanto Vítor estava vivo. Não havia como saber. Mas agora sabia, e aquilo mudava alguma coisa na forma como ela carregava aquela perda. Não a tornava mais leve. Tornava-a menos solitária. Quando foi ao escritório mais tarde para recolher os copos restantes, Caio estava de frente para a janela, imóvel. Ela não disse nada enquanto recolhia o que precisava, mas ao passar por ele na saída, parou por um segundo e colocou a mão por um instante sobre o ombro dele. Não foi um gesto estudado. Foi o tipo de coisa que o corpo faz quando entende antes da mente que o outro precisa saber que não está sozinho. Ele não se moveu, mas ergueu a mão e por um brevíssimo segundo encostou os dedos nos dela antes que ela retirasse a mão e fosse embora. Era o primeiro toque entre eles, e havia nele toda a história que os havia trazido até aquele ponto. Naquela noite, a mansão estava mais quieta do que nunca, mas era uma quietude diferente de todas as anteriores. Dezembro chegou com o calor denso que São Paulo reserva para o fim do ano. Aquele calor úmido e insistente que entra pelas janelas mesmo quando abertas e faz o ar dentro da casa ter a mesma temperatura do ar fora. As flores de ipê haviam caído e o jacarandá havia assumido o lugar delas com um roxo intenso que coloria os muros e as calçadas do Morumbi, como se a cidade precisasse se enfeitar antes do ano acabar. Na mansão, as janelas estavam abertas, todas elas. Era uma mudança que havia acontecido de forma gradual, uma por uma ao longo das semanas anteriores, e que ninguém havia declarado formalmente, mas que Álvaro havia notado com a discrição
de quem registra transformações sem comentá-las em voz alta. Caio havia completado 6 semanas consecutivas de fisioterapia. O Dr. Henrique havia ligado para Álvaro em particular, na semana anterior, para dizer que o paciente havia demonstrado uma evolução que surpreendia até os parâmetros otimistas do início do tratamento. Havia tônus muscular recuperado nos membros inferiores, que havia estado adormecido por quase 2 anos. Havia progresso real, ainda lento, ainda cercado de incertezas, mas real. O doutor havia dito: ele está lutando de verdade agora. Antes ele aparecia, mas não estava presente. Agora está presente. Mara soube da ligação porque Álvaro a mencionou numa manhã enquanto reorganizavam o calendário de transporte para as sessões. Ela não demonstrou surpresa. Havia percebido a mudança no corpo de Caio antes que qualquer relatório médico a registrasse. Era visível na postura, no modo como ele se movimentava na cadeira, na força com que manejava as rodas nos dias em que usava a versão manual. Era perceptível em coisas pequenas que só quem olha com atenção consegue notar. Na segunda semana de dezembro, Caio pediu que Álvaro cancelasse todas as reuniões de uma tarde específica. Quando Mara chegou à cozinha naquele dia, encontrou uma nota sobre a bancada, escrita na letra quadrada e técnica que ela havia aprendido a reconhecer. Venha ao escritório às 4. Às 4 em ponto, ela bateu na porta entreaberta. A sala estava diferente. A mesa de carvalho havia sido reorganizada, os monitores afastados para uma lateral. Sobre a superfície central havia uma série de documentos, alguns impressos, alguns manuscritos, e no centro, o projeto de Vitor, agora com uma capa nova, e o título digitado em letras firmes: Projeto Acesso, Proposta de Política Pública para a Equidade no Atendimento de Urgência em Hospitais Públicos do Estado de São Paulo. Caio estava posicionado do lado oposto da mesa, de frente para ela. Sentou, ele disse. Ela sentou. Ele começou a falar, e por mais de 1 hora ele lhe apresentou o projeto na íntegra. Não como patrão apresentando um relatório a uma funcionária, como alguém que precisava que essa pessoa específica soubesse o que havia sido construído e para onde estava indo. Explicou o diagnóstico de Vitor, as falhas identificadas, a proposta de regulamentação de tempo máximo de espera, o mecanismo de fiscalização que havia sido desenhado e as alterações que ele próprio havia feito, com base nos dados mais recentes e nas conversas com o Dr. Serrano. E então chegou a uma parte que ela não esperava. Abriu uma página específica do documento e a empurrou na direção de Mara. Havia uma seção chamada Casos Documentados, com uma introdução que dizia que os relatos individuais colhidos em campo eram o coração ético do projeto, que nenhuma proposta de política pública deveria existir sem o rosto humano das pessoas que a motivaram. O primeiro caso da lista era o de RMS, 63 anos, Petrolina. Mas agora havia um parágrafo a mais, acrescentado recentemente em itálico, que dizia: a história deste caso, recolhida em campo pelo autor original do projeto, encontrou eco inesperado na trajetória de uma pessoa que chegou a este trabalho por caminhos que a vida reserva para as coincidências que não são coincidência. Sua presença nesta narrativa é testemunho de que as histórias certas encontram as pessoas certas quando o tempo está pronto. Mara ficou olhando para o parágrafo por um longo momento. Depois ergueu os olhos. Caio disse: eu escrevi isso esta semana. Queria que você soubesse que sua história faz parte deste projeto. Não como dado, como razão. Ela ficou em silêncio por um tempo que seria impossível de medir. Depois disse, com a voz estável, mas com algo nela que não era mais apenas controle: isso que o seu irmão fez. E o que você está fazendo agora? Isso é o que muda o mundo. Não de uma vez. Mas muda, ele respondeu. É o que ele acreditava. E depois de uma pausa curta, com uma voz que havia finalmente deixado de ser apenas técnica, acrescentou: e agora eu acredito também. Havia algo na sala naquele momento que transcendia o projeto, a mesa de carvalho, os documentos e a tarde de dezembro que entrava pela janela aberta com cheiro de jacarandá.
Havia dois caminhos que haviam convergido de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto ou fabricado, vindos de lugares opostos da mesma dor, carregando perdas que não eram idênticas, mas que haviam encontrado um ponto de ressonância tão profundo que era impossível fingir que aquilo era apenas trabalho, apenas coincidência ou apenas história de outra pessoa. Mara disse: "O que acontece agora?" Ele respondeu sem hesitar: "O projeto vai para a secretaria em janeiro, e eu gostaria que você estivesse aqui para ver isso acontecer." Ela entendeu que havia dois significados naquela frase, e escolheu responder ao que estava mais fundo. Disse: "Eu estou aqui." E era simples assim. E era tudo. A tarde continuou. Álvaro saiu mais cedo sem que ninguém pedisse. O escritório ficou quieto com os dois ainda dentro, não falando muito, mas presentes, no sentido verdadeiro da palavra, que é diferente de estar no mesmo cômodo e que poucos momentos da vida conseguem oferecer. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo implacável, mas dentro daquela mansão que havia sido mausoléu e que havia aprendido, uma janela de cada vez, a respirar de novo, havia algo que havia encontrado seu lugar. Não era um final. Era o primeiro dia de um começo que os dois, cada um à sua maneira, e com todas as suas histórias nas mãos, haviam escolhido ter coragem de atravessar juntos. Nos dias que seguiram aquela tarde, a mansão continuou sua transformação silenciosa. Caio havia pedido que flores frescas fossem colocadas na entrada toda semana, algo que não acontecia desde antes do acidente. Mara escolhia o arranjo sem que ele precisasse especificar, e ele nunca comentou as escolhas dela. Mas havia sempre um segundo de pausa quando ele passava pela entrada e via as flores novas, uma pausa que ela havia aprendido a reconhecer como aprovação. A fisioterapia produziu um marco que o Dr. Henrique registrou no relatório da semana com um cuidado que tentava disfarçar a emoção clínica. Na sessão de quinta-feira, Caio havia ficado de pé por 42 segundos, apoiado nas barras paralelas, com carga parcial nos membros inferiores e equilíbrio sustentado sem assistência manual. 42 segundos, que eram uma eternidade e um instante ao mesmo tempo. Quando contou a Mara naquela noite na cozinha, ela ouviu sem interromper, e quando ele terminou, ela disse apenas: "Semana que vem vai ser mais." Que havia no modo como ela disse aquilo a mesma objetividade com que havia ajustado seu travesseiro naquela noite do quarto. A objetividade de quem não trata o impossível como impossível, mas como um problema prático a ser resolvido com paciência e método. Ele riu, um som curto, quase surpreso de si mesmo, como quem havia esquecido que aquele músculo ainda existia, mas era real, e ela ouviu, e nenhum dos dois comentou diretamente, porque havia coisas que perdiam alguma coisa ao ser nomeadas. Fernanda apareceu no fim daquela semana, como sempre sem aviso prévio, mas dessa vez com um sorriso que não era mais o sorriso cauteloso de quem visita alguém que está se recuperando. Era o sorriso de quem vê uma pessoa que voltou. Ficou com Caio por 1 hora e, ao sair, parou na cozinha onde Mara preparava o jantar e ficou parada por um momento sem dizer nada, apenas olhando. Depois disse: "Ele riu hoje. Eu ouvi do corredor." Mara continuou mexendo a panela. 1 ano depois daquela tarde de agosto em que uma mulher chegara de mala na mão e se ajoelhara no chão de uma sala de estar para limpar rodapés com uma escovinha velha e deixara escapar, sem perceber, uma melodia que havia atravessado a mansão inteira como uma fissura de luz, a casa do Morumbi havia se tornado outra coisa. Não era mais um mausoléu. Nunca mais seria. As janelas estavam todas abertas naquela manhã de agosto, exatamente 1 ano depois, e o vento que entrava trazia o cheiro dos ipês que haviam florescido de novo, como fazem todo ano, indiferentes à história dos que vivem ao redor. A televisão na sala estava ligada desde cedo, mostrando um programa de notícias que ninguém assistia diretamente, mas que preenchia o ambiente com o ruído vivo de uma casa habitada de verdade. Na cozinha, havia 2 copos de café com canela sobre a mesa de madeira clara. Caio entrou pela porta da varanda apoiado em uma bengala, com a cadeira de rodas dobrada no canto, como um objeto em repouso, e não mais como uma sentença cumprida. Os passos eram curtos e firmes,
com o equilíbrio de quem havia reconstruído algo que exigiu meses de dor e recomeço e recusa em desistir. Não por obrigação, mas porque havia encontrado uma razão que era mais forte do que o conforto de ficar parado. O Dr. Henrique havia dito na última sessão que a recuperação era um dos casos mais completos que havia acompanhado em 20 anos de fisioterapia, e havia dito isso com uma alegria profissional que mal se continha. Mara estava de costas para ele, mexendo na panela do almoço de domingo, quando ouviu os passos. Não se virou de imediato. Ficou ouvindo a cadência deles por um instante, aquele ritmo que havia aprendido a reconhecer nas últimas semanas como o som de algo conquistado. Ele se sentou à mesa e puxou um dos copos para si. "Bom dia", ela disse sem se virar. "Bom dia", ele respondeu. Era simples, era completo. O projeto Acesso havia sido entregue à Secretaria de Saúde do Estado em janeiro, com o nome de Vitor Drummond como autor original e o nome de Caio Drummond como responsável pela atualização e encaminhamento. Em março, havia sido aprovado como projeto piloto em 12 unidades de pronto-socorro do Estado, com previsão de expansão para o ano seguinte. O Dr. Serrano havia ligado para Caio na tarde da aprovação e a voz dele, que era sempre medida e técnica, havia quebrado levemente ao dizer que o irmão dele havia feito um trabalho que iria salvar vidas. Mara havia estado ao lado de Caio quando a ligação chegou. Havia ficado parada perto da janela do escritório, sem fazer barulho, enquanto ele segurava o telefone com uma mão que tremia levemente. Quando ele desligou, ela foi até a mesa, colocou a mão no ombro dele como havia feito naquela tarde de novembro. E desta vez, ele pegou a mão dela e a manteve ali por um longo momento antes de soltar. Era assim que eram as coisas entre eles, sem pressa, sem anúncios, construídas com a paciência de quem sabe que o que é sólido não precisa ser gritado. A prima Fernanda havia feito questão de organizar um jantar para celebrar a aprovação do projeto, num restaurante em Pinheiros que havia sido escolha dela e que havia recebido todos da família com uma animação que Caio havia tolerado com uma paciência nova, diferente da indiferença gelada de antes. Havia conversado, havia respondido perguntas, havia até contado uma história sobre o Dr. Henrique que havia feito a mesa rir. Fernanda havia olhado para Mara durante esse momento com um sorriso que dizia tudo sem precisar de palavra nenhuma. Naquela manhã de agosto de domingo, enquanto o almoço cozinhava lento no fogo baixo, Mara se virou da panela e ficou olhando para Caio por um segundo antes de ir se sentar do lado oposto da mesa. Ele tinha o copo nas mãos e olhava pela janela para o jardim, onde as ixoras vermelhas estavam com uma cor forte que parecia impossível de ser real. "Você está pensando no quê?" ela perguntou. Ele ficou um segundo antes de responder. Depois disse: "Em como essa casa era antes de agosto do ano passado." Ela esperou. Ele disse: "Era um lugar que eu estava usando para não precisar estar em nenhum outro lugar. Não estava vivendo aqui. Estava me escondendo." Mara não respondeu de imediato. Tomou um gole de café. Depois disse: "Todo mundo precisa de um tempo assim. O problema é quando o tempo vira permanência." Ele a olhou. Ela continuou: "Você saiu quando precisava sair. Não antes. Não depois." Caio ficou em silêncio por um momento. Depois disse com uma voz que não tinha mais nenhuma armadura em lugar nenhum: "Você sabia, no primeiro dia, que ia ficar?" Ela pensou na pergunta por um instante. Depois respondeu com honestidade: "Eu sabia que era diferente. Não sabia o que isso significava." Ele disse: "E agora?" Ela ergueu os olhos para ele e respondeu: "Agora eu sei." E havia naquelas 3 palavras tudo o que precisava ser dito sobre aquele agosto, e aquele setembro e aquele outubro, e todos os meses que haviam vindo depois, sobre a cantiga da avó e o café com canela, e a pasta azul numa gaveta fechada, e o nome de um homem de Petrolina num relatório de campo, e os passos curtos e firmes de uma segunda chance conquistada com dor e método, e uma razão que havia chegado cantarolando de joelhos no chão de uma sala de estar. O almoço terminou de cozinhar. Os 2 comeram no jardim, sob a sombra da mangueira, que Mara havia pedido que plantassem em outubro, ainda pequena, mas já com folhas.
Havia flores nas janelas, havia música saindo da sala. Havia vida naquela mansão do Morumbi de um jeito que ela não havia tido por muito tempo, e que havia voltado não de uma vez, não com fanfarra, mas uma janela aberta de cada vez, uma canção de cada vez, um gole de café de cada vez. E numa tarde comum, sem nenhuma ocasião especial para justificar o momento, Caio olhou para ela do outro lado da mesa do jardim e sorriu de verdade. O tipo de sorriso que não se fabrica, que não se força, que aparece quando alguma coisa dentro da pessoa finalmente encontra onde deveria estar. Era o primeiro, e ela soube ao vê-lo que não seria o último. Queridos ouvintes, a história de Caio e Mara nos lembra que, às vezes, o que muda uma vida inteira chega sem avisar, cantarolando baixinho num cômodo qualquer, com as mãos ocupadas e o coração aberto. Se essa história tocou em algo dentro de você, não vá embora sem deixar seu like e se inscrever no canal. Cada inscrito é alguém que escolhe, como Mara escolheu, ficar perto do que importa. Nos comentários conta para a gente. Qual foi o momento desta história que ficou com você?